Me pediram para falar um pouquinho de resistência ao fogo, né? Então, sou Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, diretor atual da Escola de Engenharia, mas... aqui. Pesquisador lá do LEME, né, o nosso laboratório de ensaios e modelos estruturais, e acho que é justamente isso, compartilhar um pouquinho o que a gente veio aprendendo ao longo desses últimos 20 anos. A gente tem alguns dos pesquisadores que trabalharam conosco aí, o Rogério Lima, nessa área de comportamento de materiais em altas temperaturas. A gente tem uma série de linhas de pesquisa, essa é uma das nossas mais tradicionais, a gente foi um pouco pioneiro nessa área, principalmente com o comportamento de concreto, desplacamento explosivo. A gente começou a estabelecer um pouquinho o que eram esses efeitos e como é que a gente analisava eles, tá? Então, vamos primeiro iniciar com algumas reflexões sobre o panorama do que a gente chama de segurança contra incêndio no Brasil, né? E aí, acho que eu vou chover no molhado, né? Ou seja, a Maria Angélica, certamente, que a gente chama da mãe da norma de desempenho, aí já deve ter falado um pouco para vocês sobre isso. Mas vale essa reflexão, porque nós estamos passando por um momento realmente marcante, né? A norma de desempenho ela não é tão inovadora, mas ela consolidou muito, ela trouxe à tona várias das outras coisas que a gente estava fazendo e ela, de alguma maneira, amarrou uma série de outras normas, né? A segurança contra incêndio já existia antes da norma de desempenho. No entanto, a norma de desempenho teve o poder de alavancar isso, de trazer isso de volta à tona e nos fazer nos preocupar com ela, e inclusive nos preocupar com algum dos problemas, das assincronias, das diferenças que a gente tem, por exemplo, entre normas e leis. Então, isso vai ter um efeito muito positivo da gente, inclusive, harmonizar algumas coisas para a gente poder fazer projetos da maneira adequada, né? Eu digo um pouco, e eu gosto de usar essa imagem de que a norma de desempenho é uma quebra de paradigma, ou seja, quebrou o ovo, não tem mais como botar o pinto lá para dentro, né? Então, gente, vamos se acostumar com isso, vamos começar a trabalhar dentro dessa nova realidade, porque não vai se voltar atrás, né? Então, aqueles que tinham resistência, e o bacana quando a gente falava isso há 2 anos atrás, a gente estava começando a fazer a cabeça das pessoas. Nesse último ano, a gente já viu muita gente que já fez a mudança, que está utilizando vantagens competitivas, que já se adaptou a essa nova realidade, né? Então, o painel é cada vez mais positivo nesse sentido. E essa questão, né, das placas tectônicas, as repercussões do que a gente está fazendo agora, dessa revolução do desempenho que está acontecendo, vão ser sentidas por muitos anos, né? Ou seja, tem uma adaptação imediata, mas a gente não vai reconhecer a nossa construção daqui a 10 anos, provavelmente, devido ao que está acontecendo, as diversas adaptações. Pensar um evento de um fabricante para apresentar dados técnicos, como a gente está tendo hoje, seria quase que impensável alguns anos atrás, né? E o que a gente tem em termos de segurança contra incêndio, né? Das diferentes dimensões da norma, a parte de segurança, né, envolve a segurança estrutural, a segurança no uso e operação e a segurança contra incêndio, são as 3 dimensões principais. E a segurança contra incêndio, a gente já tem lições bem antigas, a gente já aprendeu lá na década de 70, né? Os grandes sinistros já nos ensinaram bastante coisa sobre saídas de emergência, a gente já tem alguma cultura, só que isso estava um pouco adormecido e ele reviveu muito, principalmente para nós aqui no Rio Grande do Sul, com a tragédia da Kiss, né, que trouxe de volta e nos mostrou que parte daqueles conhecimentos que a gente estava tendo já não estavam mais atendendo para o nível de segurança que talvez a gente queira como uma sociedade. Os requisitos de segurança contra incêndio que a gente vai ter que utilizar nos nossos projetos, eles vêm de diversas fontes, das normas, das leis estaduais e municipais, dos códigos de edificações e das instruções técnicas de corpos de bombeiros. Isso torna um pouco mais complexo trabalhar nessa área, porque a gente, muitas vezes, não tem uma única enciclopédia que diga tudo o que a gente precisa saber. E, pior, muitas vezes essas linguagens e, às vezes, os requisitos não são exatamente compatíveis. Então, é uma área que ainda precisa de uma certa harmonização e que, nesse momento, a gente tem que trabalhar com um certo cuidado quando a gente está projetando, né? Se a gente for procurar o que tem a ver com fogo, com incêndio lá na ABNT, a gente vai achar uma série de normas, muitas delas com outros materiais, né? Cabos elétricos, saídas de emergência, ou seja, normas pontuais. Falta uma certa norma, né, articuladora disso tudo, né? Ou seja, como é que eu trabalho segurança contra incêndio, como é que são os passos, como é que eu vou ter um fluxo de cuidar desse sistema de projeto, né? Se tentou fazer algumas coisas, recentemente a ABNT lançou esse dossiê técnico aí que fala de algumas das normas mais associadas a edificações, e mais associadas a edificações no sentido materiais, né? Porque edificações, claro que tem sistemas de proteção, tem uma série de coisas que estão dentro das edificações, mas esse dossiê era um pouquinho, o que a gente olha um pouco mais, principalmente em termos de materiais, que é o que nos impacta principalmente para esse evento de hoje, já que a gente está falando, né, de um material estrutural componente aí das nossas edificações, tá? Então, tem algumas, a gente vai citar algumas delas, né, principalmente essas 5200, 4323, a 4432, a gente vai ainda falar na apresentação, e tem outras ali que estão citadas nesse dossiezinho ali, né, a 5628 lá, que compõe com a 14432 as normas de ensaio,
que o Bernardo já mostrou alguma coisa, as saídas de emergência, que deu toda aquela polêmica em relação à questão da KISS, a 977, que precisa de uma certa revisão, e a 10636, que é para as paredes divisórias sem função estrutural. Tá? Se a gente for lá no Corpo de Bombeiros, e São Paulo acabou sendo uma referência nesse sentido, né, não só pelos grandes sinistros que a gente teve lá, mas porque o Corpo de Bombeiros trabalhou muito, né, então boa parte dos outros estados copiou ou adaptou, né, vamos ser um pouco mais elegante, né, as instruções técnicas lá de São Paulo. E na última versão que a gente, né, fez aqui no Rio Grande do Sul, a gente também trouxe boa parte da herança do que foi desenvolvido como instruções técnicas de São Paulo. Então, para quem está fazendo o projeto, esse é um repositório extremamente importante, vocês têm que se acostumar a visitá-lo lá e ver o que está acontecendo. Eles próprios, né, motivados por essa retomada do interesse sobre segurança contra incêndio, têm revisado algumas dessas ITs, incluído algumas novas, a questão toda de tiragem de fumaça, que é uma coisa mais recente, está sendo uma discussão bastante grande. É importante acompanhar quem estiver fazendo o projeto, porque tem coisas mudando muito rapidamente nessa área. Tá? E aqui na legislação do Rio Grande do Sul, a gente tem, então, a Lei KISS, né, a 14376, né, aparentemente 14 é um número, né, bastante forte dentro do, né, segurança contra incêndio, aí, várias das normas importantes começam com 14 ali, né, que estabelece toda uma estrutura do que seria o sistema, né, de segurança contra incêndio para o Estado como um todo. Né. E vai ser importante, ela vai acabar se refletindo um pouquinho nas resoluções técnicas do Corpo de Bombeiros, que estão, inclusive, sendo revistas. Né? Eles estavam discutindo recentemente, inclusive, se eles iam começar a lançar uma a uma, ou lançar um pacote inteiro lá em janeiro. Mas tem coisas muito prontas para sair que vão ser necessárias para que a gente possa, né, se adaptar aqui em termos estaduais. Quais são os objetivos disso tudo? Né? Por um lado, a gente quer preservar vidas e proteger patrimônio, mas tem uma certa assincronia. Boa parte do esforço do que a gente está fazendo em termos de materiais hoje é mais para proteger patrimônio do que para preservar vidas. Né? Acho que o Bernardo falou um pouquinho disso. Se a gente não avançar um pouco na questão de reação ao fogo, que é o que gera fumaça, é o que vai eventualmente, né, trabalhar com as pessoas, matar as pessoas, a gente vai só resolver metade dos problemas. Claro que a gente quer preservar o patrimônio, a gente não quer nenhum edifício caindo por causa disso, né? Mas a gente tem muito mais tradição do lado de cá, e isso torna muito mais exigente para os fabricantes a questão de resistência ao fogo do que a gente tem do lado de lá. Mas a gente tem que pensar até as tintas que a gente vai colocar na parede. Sob o ponto de vista de resistência da parede, isso não importa, ela pode ser desprezada, né, tanto nas normas europeias ou em outras normas. Mas em termos de geração de fumaça, pode ser um componente, e isso é que, por isso que a gente tem que ver os dois lados da moeda de alguma maneira. Tá? Se a gente não puder reduzir riscos, né, ou seja, retirar os fatores que nos afetam, a gente vai pelo menos mitigar consequências, essa é a lógica da segurança contra incêndio, porque a gente nunca vai chegar no risco zero, na segurança absoluta. Vai ter um momento em que não é econômico. A questão é, qual é esse ponto? Até onde a gente está disposto a pagar para ter um pouquinho mais de segurança? Né? E é por isso que entra aquela lógica dos prédios antigos. Ali é antieconômico, e claro que algumas das coisas eu vou ter que conviver com um nível de risco um pouquinho maior. Embora eu vou tentar fazer o máximo que tecnicamente seja possível para fazer com que isso, né, não seja uma coisa que coloque em risco exagerado as pessoas que estão lá dentro. Né. Isso tudo entra por um campo que hoje está sendo chamado de engenharia de segurança contra incêndio e que se expressa na forma de um projeto de segurança contra incêndio, que era uma coisa que muitos engenheiros e arquitetos saíam das universidades sem saber fazer. E a gente está, felizmente, começando a perseguir esse gap agora. Né. Então, a maior parte das universidades já tem disciplinas específicas disso e tem muitos cursos de capacitação que estão sendo previstos aí para o pessoal que já saiu sem uma formação específica nessa área. Isso envolve uma série de coisas que a gente já conhecia: combate, alarme e abandono, compartimentação, armazenagem de inflamáveis, como instalações de gás, sinalização e iluminação, que, em parte, integravam o nosso antigo PPCI aí. E tem coisas novas, né? Concepção arquitetônica. Tem coisas que, se eu não conceber arquitetonicamente de uma maneira adequada, eu vou ter muitas dificuldades de dar segurança para aquela edificação. Por quê? Porque as rotas de evacuação vão ser ruins, porque vai acumular material lá dentro. Né? Reação ao fogo, extremamente importante. Mas o nosso foco de hoje é resistência ao fogo. Por quê? Porque a gente está falando de materiais estruturais. Esses materiais não podem falhar. E a resistência ao fogo, que é, então, uma das dimensões que a gente está trabalhando, vai se expressar basicamente no TRRF, ou seja, qual é o tempo requerido de resistência ao fogo. Então, vamos falar um pouquinho de resistência ao fogo. Né? O que é, afinal de contas, isso? Vamos desmistificar o que é esse tempo aí. Né? A resistência ao fogo, então, é uma propriedade de um elemento de construção de resistir à ação do fogo por um determinado período de tempo, mantendo sua segurança estrutural, ou seja, ele não pode, né, perder a sua estabilidade estrutural, estanqueidade e isolamento. Então, a gente tem três condições. Ele não pode romper,
Ele tem que ser estanque, no sentido que ele não pode deixar passar gases quentes que pudessem fazer uma ignição de algum material inflamável que estivesse do outro lado da parede, nem prejudicar as pessoas se for, por exemplo, uma rota de evacuação. E o isolamento térmico, no sentido que também não haja uma transmissão de calor muito grande. Então, são as três condições fundamentais que a gente vai buscar. Alguns elementos vão ter que atender só uma delas, só a resistência, né? Outros vão ter que atender duas ou três delas, e essa diferencia a maneira como eu vou projetar esses elementos, né? O que na norma europeia vai ser o R, o E e o I, né? Então, tem elementos que a gente vai dimensionar para a classe R, ou para a classe R e I, que seria a combinação das três. Tá? Só que esse período de tempo, quando é lido, parece que é um tempo real, e não é um tempo real. Não é o tempo relógio isso. Embora seja uma medida de tempo, ela é uma medida de tempo para um ensaio padrão. Então, quando a gente está falando de 30 minutos, de 60 minutos, isso não significa que, na vida real, aquela estrutura vai romper em 30 minutos, vai perder o isolamento, vai perder a estanquidade em 30 minutos. Isso é, nas condições de ensaio padrão, ela atinge aquela condição limite em 30 minutos. Então, a gente tem que diferenciar esse tempo. Embora ele também seja dado em minutos, ele não é o nosso tempo de incêndio, o tempo que alguma coisa vai durar, né? Isso aí é um erro que, às vezes, as pessoas cometem quando elas ouvem os 30, 60 minutos, importante, né? A 14432 vai ser importante, a gente vai voltar a ela, então vou pular ela aqui um pouquinho. A única coisa que eu queria chamar a atenção é, então, que eu vou ter essas três dimensões aí que eu vou querer evitar. O padrão é esse daqui, então, né? Ou seja, eu tenho uma curva, né, ISO, que foi padronizada, e ela é usada para padrão em todos os países, né? Então, tem que ter fornos que atendam essa curva ISO, e um dos problemas que eu tinha no país é que a gente não tinha estruturas laboratoriais para fazer esses ensaios. Felizmente, isso está sendo resolvido agora, né? Aqui em Porto Alegre, vocês vão ter 2 fornos, talvez a cidade que vai estar mais bem servida nesse sentido, fora São Paulo, né? Então, esse tempo vai ser medido para esse aquecimento padrão, que é um aquecimento bastante violento, né? Podia ser pior se fossem hidrocarbonetos. Tem uma outra curva específica para hidrocarbonetos que ainda sobe mais rápido ainda isso, né? Então, eu vou tentar chegar num aquecimento de perto de 800 graus em muito pouco tempo durante esse ensaio. Então, eu vou estressar ao máximo essa parede e ver como é que ela responde. Tá? Esse é o tempo de ensaio, e esses são os 30 minutos que a gente está se referindo em tempo de requerido resistência ao fogo. Num incêndio real, a curva vai ser outra diferente. Eu vou ter um período, né, de crescimento disso, até chegar perto do flashover. Esse flashover vai crescer conforme eu tiver uma carga de incêndio diferenciada, conforme a ventilação que eu tiver nesse incêndio aí, e depois vai começar um período de decaimento, quando eu for consumindo o que tiver para queimar. Então, o incêndio real, né, tem características muito diferentes, e vai demorar mais tempo para chegar no desenvolvimento da temperatura máxima do que o incêndio padrão. Tá? E muitas vezes eu vou ter, inclusive, num incêndio real, formas de combate que vão atenuar. Eu nunca vou chegar naquela temperatura se, por exemplo, o meu combate, a minha compartimentação funcionarem adequadamente. Então, a gente está testando para uma condição que, teoricamente, é bastante pior do que a condição real, a não ser que eu tenha um mega incêndio aí, uma coisa realmente, como a gente teve no Joelma, e aí eu posso chegar em alguns pontos com aquecimentos similares àqueles da curva de incêndio padrão. Tá? Alguns pesquisadores decidiram tentar fazer uma tentativa de classificar os materiais porque eles chamaram de incêndio natural, que é modelar um incêndio que tivesse mais ou menos essas fases de aquecimento mais lento, flashover e decaimento. O problema é, como é que eu defino essa curva de incêndio natural? Não existe um padrão exatamente. Ou até existe um padrão, mas é muito provável que no incêndio real eu difira desse padrão, porque minhas condições de compartimentação, minhas condições de ventilação, minhas características de compartimento, as formas de combate vão ser diferentes daquela do incêndio natural. Então, é simplesmente passar de um padrão, que é a curva ISO, para um outro padrão, que é a curva natural. Também não representa o incêndio real que a gente vai ter em cada edificação. Para simular um incêndio real, eu teria que fazer uma simulação numérica naquela edificação, com aquelas características, e isso significa que eu ia ter que ter um banco de dados muito grande. A gente trabalhou, nós reproduzimos o incêndio do Shopping Total, tá? A gente ficou quase 6 meses só ajustando os parâmetros dos materiais. Quando a gente ajustou, aí ele deu exatamente o comportamento de incêndio que a gente tinha observado. Mas a gente passou 6 meses gerando incêndios que eram falsos, porque a gente pegava a biblioteca padrão dos materiais e aquilo não respondia. Então, assim, enquanto a gente não conhecer mais dos nossos materiais, da reação ao fogo desses materiais, nem essas ferramentas mais sofisticadas podem ser utilizadas com muito confiança, porque a gente, no fundo, está entrando com os dados errados quando a gente começa a fazer essa simulação.
Então, a gente precisa, inclusive, estudar alguns incêndios reais para ajustar para os nossos materiais e aí sim poder utilizar a simulação numérica mais pesada. Tá? Por isso que a gente até agora vem fazendo a análise simplificada via TRRF. Né? Ela vai ser um pouco mais exigente? Vai. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma análise simplificada, eu tenho que justamente introduzir na minha análise os problemas de incerteza que eu tenho. Né?